Gênesis capítulo 42. Primeiro encontro de José com seus irmãos. Jacó, vendo que havia mantimento à venda no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Eu soube, disse-lhes, que há mantimento para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Os 10 dos irmãos de José desceram, pois, ao Egito para comprar trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó não o enviou com os outros. Não convém, disse para consigo, que lhe suceda alguma desgraça. Foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimento misturados com os outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. José, ele tinha autoridade na terra. Era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face por terra. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fingiu ser estrangeiro para eles e lhes falou duramente. Perguntou-lhes: De onde vindes? E eles responderam: Da terra de Canaã, para comprar víveres. Assim, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a seu respeito e lhes disse: Vós sois espiões. É para reconhecer os pontos fracos da terra que viestes. Eles protestaram: Não, meu senhor, teus servos vieram para comprar víveres. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos sinceros, teus servos não são espiões. Mas ele lhes disse: Não, foi para ver os pontos fracos da terra que viestes. Eles responderam: Teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. José retomou: É como eu vos disse. Vós sois espiões. Eis como sereis provados. Pela vida do faraó. Não partireis daqui, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar o vosso irmão. Os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras e se verá se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó sois espiões. E pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido na vossa prisão. Quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim vossas palavras serão verificadas e não morrereis. Assim fizeram eles. Eles disseram uns aos outros: Em verdade, espiamos o que fizemos a nosso irmão. Vimos a aflição de sua alma, quando ele nos pedia graça, e não o ouvimos. Por isso nos veio esta aflição. Rúben lhes respondeu: Não vos disse para não cometerdes falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se nos pede conta de seu sangue. Mas eles não sabiam que José os compreendia, porque entre José e eles estava o intérprete. Então se afastou deles e chorou. Depois voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e o algemou sob seus olhos. Retorno dos filhos de Jacó a Canaã.
José deu ordem de encher de trigo suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles carregaram o mantimento sobre seus jumentos e se foram. Mas quando um deles, de noite, no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Ele disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de trigo. Então desfaleceu-lhes o coração e se entreolharam tremendo e disseram: Que é isto que Deus nos fez? Voltando para a casa de Jacó, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhe sucedera. O homem que o Senhor da terra, disseram eles, nos falou duramente e nos tomou por espiões da terra. Nós lhe dissemos: somos sinceros, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai, na terra de Canaã. Mas o homem que é senhor do país nos respondeu: Eis como sabereis se sois sinceros. Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, e saberei que não sois espiões, mas que sois sinceros. Então eu vos devolverei vosso irmão, e podereis circular na terra. Quando eles esvaziavam suas sacas, eis que cada qual tinha em sua saca a bolsa de dinheiro. E quando eles viram suas bolsas de dinheiro, tiveram medo, eles e seu pai. Então seu pai Jacó lhes disse: Vós me privais de meus filhos. José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar Benjamim? É sobre mim que tudo isso recai. Mas Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se eu não tu restituir. Entrega-mo, e eu tu trarei de volta. Mas ele retrucou: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu, e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça na viagem, que ireis fazer? Na aflição, faríeis descer minha cãs ao Sheol. Capítulo 43. Gênesis 43. Os filhos de Jacó retornam com Benjamim. Mas a fome assolava a terra, e quando eles acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Retornai e comprai um pouco de víveres para nós. Judá lhe respondeu: Aquele homem nos advertiu expressamente: Não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos víveres para ti. Mas se não o deixes partir, não desceremos. Pois o homem nos disse: Não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. Israel disse: Por que me fizestes este mal, dizendo àquele homem que tinhais ainda um irmão? O homem, responderam eles, perguntou sobre nós e sobre nossa família, indagando: Vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós respondemos às suas perguntas. Podíamos nós saber que ele diria: Trazei vosso irmão? Então Judá disse a seu pai Israel: Deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho para conservarmos a vida e não morrermos, nós, tu conosco e os nossos filhos. Eu me torno responsável por ele, a mim pedirás conta dele.
Se me suceder de não tu restituir e trazê-lo diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez. Então seu pai, Israel, lhes disse: Se é necessário, fazei assim. Tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra para levardes como presente a esse homem: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, alcatira e ládamo, pistácias e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi posto na boca de vossas sacas de trigo. Talvez tenha sido um descuido. Tomai vosso irmão e parti. Retornai para junto desse homem. Que El Shaddai vos faça encontrar misericórdia junto desse homem, e que ele vos deixe trazer vosso outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. O encontro com José. Os homens tomaram, pois, esse presente e dinheiro em dobro com eles, e Benjamim. Partiram e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José os viu com Benjamim, disse a seu intendente: Conduze esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José ordenara e conduziu os homens à casa de José. Os homens se amedrontaram, porque eram conduzidos à casa de José, e disseram: É por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo, na primeira vez que nos conduzem. Vão nos agarrar, cair sobre nós e nos tomar como escravos, com nossos jumentos. Eles se aproximaram do intendente de José e lhe falaram na entrada da casa. Perdão, meu senhor, disseram eles. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres e quando chegamos ao acampamento para a noite e abrimos nossas sacas de trigo, eis que o dinheiro de cada um de nós se achava na boca de sua saca. Nosso dinheiro intacto, e o levamos conosco. Nós trouxemos outra quantia para comprar víveres. Nós não sabemos quem colocou o nosso dinheiro nas sacas de trigo. Mas ele respondeu: Ficai em paz, e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai que vos colocou um tesouro nas sacas de trigo. Vosso dinheiro chegou até mim, e trouxe-lhes Simeão. O homem introduziu os homens na casa de José, trouxe-lhes água para que lavassem os pés, e deu forragem a seus jumentos. Eles prepararam o presente, esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali fariam refeição. Quando José entrou na casa, ofereceram-lhe o presente que tinham consigo e se prostraram por terra. Mas ele os saudou amigavelmente e perguntou: Como está vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive? Responderam: Teu servo nosso pai está bem, ele ainda vive. E se ajoelharam e se prostraram. Erguendo os olhos, José viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: É este o vosso irmão mais novo, de que me falastes? E dirigindo-se a ele: Que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porque suas entranhas se comoveram por seu irmão e as lágrimas lhe vinham aos olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou. Tendo lavado o rosto, voltou e, contendo-se, ordenou: Servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte e à parte também
os egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não podem tomar suas refeições com os hebreus. Tem horror disso. Estavam colocados diante dele, cada qual em seu lugar, do mais velho ao mais novo. E os homens se olhavam com assombro. Mas ele lhes mandou de seu prato porções de honra, e a porção de Benjamim ultrapassava 5 vezes a de todos os outros. Com ele beberam e se embriagaram. Capítulo 44. A taça de José na saca de Benjamim. Depois, José disse a seu intendente: enche de mantimento as sacas desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca de sua saca. Minha taça, a de prata, tu a porás na boca da saca do mais novo, junto com o dinheiro de seu mantimento. E assim ele fez. Quando amanheceu, foram despedidos os homens com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam longe, quando José disse a seu intendente: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e diz-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Não é o que serve a meu senhor para beber e também para ler os presságios? Procedestes mal no que fizestes. Ele os alcançou, pois, e lhes disse essas palavras. Mas eles responderam: por que, meu senhor, falas assim? Longe de teus servos fazerem semelhante coisa. Vê, o dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo da terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem se encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Ele retomou: que seja como disseste, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Depressa, cada qual pôs no chão sua saca de trigo e a abriu. Ele os examinou, começando pelo mais velho e terminando pelo mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, rasgou cada qual o seu jumento e voltaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes perguntou: que é isso que fizestes? Não sabíeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá respondeu: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Mas ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Intervenção de Judá. Então Judá aproximou-se dele e disse: rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se infame contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Meu senhor havia feito esta pergunta a seus servos: tende ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos um velho pai e um irmão mais novo, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama. Então disseste a teus servos: trazei-mo, para que ponha meus olhos sobre ele.
nós respondemos a meu senhor: o menino não pode deixar seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá. Mas insististe junto a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nós lhe relatamos as palavras de meu senhor. E quando nosso pai disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nós, respondemos: não podemos descer, não desceremos a não ser que venha conosco o vosso irmão mais novo, porque não será possível sermos admitidos à presença daquele homem sem que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos disse: vós bem sabeis que minha mulher só me deu 2 filhos. Um me deixou, e eu disse: foi despedaçado. E não o vi mais até hoje. Se tirardes ainda este de junto de mim, e lhe suceder alguma desgraça, na aflição faríeis descer minha cãs ao Sheol. Agora, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo, o rapaz cuja alma está ligada à alma dele, logo que vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá. E teus servos, na aflição, terão feito descer ao Sheol as cãs de teu servo, nosso pai. E teu servo se tornou responsável pelo rapaz junto de meu pai nestes termos: se eu não tu restituir, serei culpado para com meu pai durante toda a minha vida. Agora que teu servo fique como escravo de meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o rapaz? Não quero ver a infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Gênesis capítulo 45. José se dá a conhecer. Então, José não pôde se conter diante de todos os homens de seu séquito e gritou: fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais, por me terdes vendido para cá. Porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, com efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas para a grande libertação. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. E ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Subi depressa à casa de meu pai e dizei-lhe: assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gesem,
e estarás junto de mim, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e tudo o que te pertence. Ali eu te manterei, pois a fome durará ainda 5 anos, a fim de que não fiqueis na indigência, tu, tua família e tudo que tens. Vede com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim, vê que é minha boca que vos fala. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo que vistes. Apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, chorou. Depois disso, seus irmãos se entretiveram com ele. O convite do faraó. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou ao palácio do faraó, e tanto o faraó quanto seus oficiais viram isso com bons olhos. Assim falou o faraó a José: Dize a teus irmãos: fazei assim, carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei assim. Levai da terra do Egito carro para vossos filhos pequenos e vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes, porque será vosso o que houver de melhor na terra do Egito. O retorno a Canaã. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carros conforme a ordem do faraó, e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa de festa, mas a Benjamim deu 300 siclos de prata e 5 roupas de festa. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos, que partiram, não antes que lhes dissesse: não vos exciteis no caminho. Eles subiram, pois, do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Eles lhes anunciaram: José ainda vive. É ele quem governa toda a terra do Egito. Mas seu coração não palpitava, pois ele não acreditava. Entretanto, quando repetiram todas as palavras que José lhes dissera, quando viu os carros que hoje enviara para levá-lo, então reanimou-se o espírito de seu pai Jacó. E Israel disse: basta, José, meu filho, ainda está vivo, que eu vá vê-lo antes de morrer. Gênesis capítulo 46. Saída de Jacó para o Egito. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus disse a Israel, numa visão noturna: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus retomou: eu sou El, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, eu te farei voltar a subir, e José te fechará os olhos. Jacó partiu de Bersabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subir nos carros que o faraó enviara para levá-los. Eles tomaram seus rebanhos e tudo que tinham adquirido na terra de Canaã
e vieram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, todos os seus descendentes. Ele os levou consigo para o Egito. A família de Jacó. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos. Ruben, o mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, Falu, Esrom, Carmi. Os filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, o filho da Cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Caate, Merari. Os filhos de Judá: Onã, Sela, Farés e Zara. Mas Rer e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Farés: Esrom e Amu. Os filhos de Issacar: Tola, Fua, Jazube e Serrom. Os filhos de Zabulon: Sared, Elon e Jaeleel. Esses são os filhos que Lia gerou a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Ao todo, filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade: Safon, Agi, Suni, Ezebom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Jamine, Jesua, Jesuí, Beria e sua irmã Sara. Os filhos de Beria: Eber e Melquiel. Esses são os filhos de Zelfa, que Labão deu à sua filha Lia. Ela gerou esses para Jacó, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. José teve como filhos no Egito Manassés e Efraim, nascidos de Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Ared. Esses são os filhos que Raquel gerou para Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan: Uzim. Os filhos de Neftali: Jaziel, Guni, Gezer e Selém. Esses são os filhos de Bala, que Labão deu à sua filha Raquel. Esses ela gerou para Jacó, ao todo 7 pessoas. Os que vieram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, eram ao todo 66. Os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram em número de 2. Total das pessoas da família de Jacó que vieram para o Egito: 70.